Querido Deus, o nosso Deus Espírito Santo está aqui agora e vai mais uma vez assumir o estudo. Amém. Para que possamos entender, guardar em nossos corações e saber que o que Deus fez no passado é para nos alertar no presente, para que possamos saber como proceder no futuro. Nós pedimos tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus, Salvador eterno sempre. Amém. Hoje nós vamos para o nossa quarta lição, prova de fogo. Alguém não pegou o estudo? Pegar aqui para mim. Pegou já? Não pegou não? Tudo bem? Aí. Vai entregar. Se precisar, eu levo. Amém? Então vamos lá, irmãos. Peguem vossas lições e comecemos então o estudo dessa tarde. Hoje a gente vai, se Deus quiser, acabar antes das 5 horas. Deixa Deus conduzir. Vamos lá. Começa assim a lição. O rei Nabucodonosor ficou por um tempo impressionado com a interpretação do sonho da estátua que abriu perante ele acontecimentos que chegariam até os últimos dias. Daniel 2:28 fala sobre isso. Ele foi instruído, Nabucodonosor, ele foi instruído acerca da parte que lhe cabia na sucessão dos impérios mundiais. Sabia que o seu domínio passaria a outro reino e assim sucessivamente até o estabelecimento do reino de Cristo. Mas esta impressão não durou muito tempo. Seu coração não estava purificado da ambição e do desejo de exaltação. A prosperidade que acompanhou o seu reinado encheu seu coração de orgulho e presunção. Passaram-se cerca de 9 anos desde que o sonho com a estátua no capítulo 2 e o episódio descrito no capítulo 3 que estudaremos agora. Certamente foi com o intuito de consolidar e fortalecer o seu reino que Nabucodonosor decidiu construir uma imagem. O capítulo 3 de Daniel descreve uma história surpreendente que nos ensina como Deus protege e livra seus filhos dos perigos da morte. Antes de nós entrarmos efetivamente aqui nas perguntas da história, uma coisa interessante, quando lá no capítulo anterior, no estudo anterior, quando Daniel decifra o sonho para Nabucodonosor, vocês vejam que ali ele já começa a fazer uma certa retaliação do Deus Todo-Poderoso. Primeiro ele fala, é você que vai revelar o sonho, Daniel, não, o sonho não, é o Deus Todo-Poderoso e tal. Sim. E ele sempre se dirigindo. Reparem que ele era realmente orgulhoso e se achava um verdadeiro Deus. Vamos lá em Daniel 2, vamos dar uma olhadinha nos versos de 46 a 48, e vejam que atitude Nabucodonosor teve. 2. Depois que Daniel tinha terminado de interpretar o sonho, Daniel 2, nós vamos ler do verso 46 até o 48. Daniel então termina de explicar a visão, o sonho que Nabucodonosor teve. Olha o que ele faz. 46 diz assim: então o rei Nabucodonosor se inclinou e prostrou em terra. Se prostrou em terra perante quem? Daniel. E ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus
é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste, volta aí, pudeste revelar estes mistérios. Então o rei engrandeceu a quem? A Daniel. E lhe deu o quê? Muitos grandes presentes. E o pôs como o quê? Governador de toda a província da Babilônia. Governador de toda a província da Babilônia, e como também chefe de quem? Supremo de todos os sábios da Babilônia. Então ele enalteceu o nome de quem? Daniel. De Daniel, né? E vejam que, guardem isso, guardem bastante isso. Olha. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs governador de quê? Toda a Babilônia. De todas as províncias. Guardem isso na mente de vocês, vão entender o porquê eu estou falando agora, tá bom? Colocou então Daniel como governador de todas as províncias. Babilônia tinha província em Israel, tinha província no Egito, tinha província em vários lugares, porque ele era o país mais poderoso daquele momento. A primeira pergunta que eu vou fazer é para o Tiago, que não veio de manhã, mas está aqui agora comigo. Tiago, a resposta dessa primeira pergunta está em Daniel 3, verso 1. A pergunta é a seguinte: o que o rei Nabucodonosor construiu na planície de Dura? O que ele construiu lá? 3, verso 1. Leia alto, leia alto. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados Som. e 6 de largura. Levantou a cultura da província da Babilônia. Amém. Então, irmãos, o que Nabucodonosor fez? Ele construiu o quê? Uma estátua de ouro. Na planície de Dura. Isso aí. Uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Só que vocês responderem assim. Aí vocês escrevam assim: uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Ele construiu uma imagem de ouro. Uma imagem de ouro. Vamos abrir lá em Gênesis 2. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis 2. Gênesis 2. Gênesis 11, perdão. É o inverso. Gênesis 11, verso 2. Eu vou ler aqui para vocês. Presta atenção, Marcelo. É muito interessante isso. Não tem problema. Vamos ver o verso 1. Olha só o verso 1, presta atenção. Diz assim, olha. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e só uma maneira de falar. Agora presta atenção no 2. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar. e habitaram. Que terra é essa de Sinar? É a mesma. É bem provável que aonde Nabucodonosor fez a estátua foi justamente em Dura, em Sinar. É bem provável que seja isso. Daniel 3.1, como você leu Daniel 3.1, né? Bom, isso. Daniel, lê de novo Daniel 3.1. Olha o que está escrito em Daniel 3.1. Lê para a gente aí de novo, Tiago. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou a cultura da Babilônia.
O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Esse local de Dura é bem provável que seja o mesmo De Sinar. de Sinar. Então eles viviam naquela região por ali. E vejam bem, escavações arqueológicas também descobriram, nesse lugar em Sinar, eles descobriram uma plataforma de 6 metros de altura com 15 metros quadrados na sua superfície. Acredita-se então que foi nessa plataforma, Arthur, que Nabucodonosor ergueu a estátua de ouro. Então é bem provável que tenha sido nesse mesmo local. Até recomendo a todos verem, é bem antigo a escavação, foi constando a escavação de Babilônia. Aí lá mostra justamente aonde ficava a Torre de Babel. Exatamente. É lá no Palácio mesmo. É mesmo? Eu vou dar uma olhada nisso também. É bem antigo, eu só não sei como é que é o nome do documentário. Mas é Vamos dar uma olhada. Deus vai revelando, né? A Bíblia diz que nada ficaria encoberto. Né? Vamos lá. Nabucodonosor, na parte de trás aí, Nabucodonosor construiu uma imagem que tinha cerca de 30 metros de altura e era toda feita de ouro. Este ato indica claramente sua intenção de perpetuar a glória de seu império e que jamais seria vencido. Nabucodonosor estava duvidando da direção divina nos negócios humanos, que queria ele mesmo ditar o curso da história. Irmãos, nós pregamos aqui na parte da manhã que Deus está no controle de tudo. Amém. E nós que acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus Cristo, acreditamos na Trindade, a gente pode ficar em paz, sabedores de que tudo Deus está dirigindo conforme a sua vontade. Por que ficou registrado na palavra de Deus? Por que ficou registrado a história do sonho de Nabucodonosor? Para mostrar que ele conhece a história, ele dirige a história e tudo aconteceu até agora como ele determinou. O primeiro império foi Babilônia, o segundo império foi Medo-Pérsia, o terceiro império foi Grécia, o quarto império foi o Império Romano, que se diluiu, e hoje nós temos o Império Papal, como nós estudamos anteriormente. A segunda pergunta vai para você, Arthur. Rei Arthur, Daniel 3, verso 5. Arthur, o que deveriam fazer todos os que tivessem presentes à cerimônia? E essa cerimônia foi para inaugurar, né, Marcelo? A estátua. A estátua, né? O que todo mundo tinha que fazer? Verso 5. No momento em que eu ouvi o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrarei e adoreis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor. O quê? Vamos lá? Deixa eu. No momento em que eu ouvi o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor executou. Eu não contei aqui, irmão, obrigado, eu não contei aqui, mas parece que tem 3 instrumentos de corda ali, né? Tem 3 instrumentos de corda, tem 3 instrumentos de sopro. Então vocês percebam que o culto aos deuses era organizado, Arthur. Tudo tinha o seu tempo. Prestem atenção, irmãos. Tudo tinha o seu tempo. Olha, acabou a música, já tem todo mundo que se prostrar. Então, o culto aos deuses do passado eram extremamente reverentes e seguiam uma liturgia que não podia sair nada errado. E existiam ali também, pelo que parece, uma verdadeira organização, ordem
nos instrumentos. Eram 3 de corda, 3 de sopro e 3 de alguma outra coisa. Se vocês pegarem e buscarem o que era pífaro, o que era, vocês vão ver que tem ali, realmente, era tudo bem organizadinho. E eles tinham que fazer tudo direitinho. Eu estava conversando com a irmã do Marcelo, a gente estava conversando aqui, e a gente estava falando sobre o culto que as pessoas fazem ao inimigo, os cultos satânicos. Eles são extremamente reverentes. Reverentes. Eu estava falando com ela também. Mas eles guardam essa reverência, como ela falou, por medo. Entendeu? Como Deus é um Deus longânimo, aí às vezes na casa do Senhor, as pessoas, enquanto um está falando, o outro está andando, eu vi aqui na frente. Eu estava pregando, gente conversando lá atrás. A gente precisa conversar sobre isso, né, Marcelo? Verdade. Passou do portão para dentro, a gente está pisando em terreno santo. Eu tinha o costume lá em Vila Roqueiro, antes de entrar nos átrios, eu pedia autorização, às vezes eu pedia permissão e também pedia perdão pelos meus pecados. Porque quando você pisa ali, você está pisando em um lugar santo. Separado. Extremamente santo. O nosso Deus é o que? Fogo consumidor. Se ele aparecer na nossa frente aqui agora, de costa, não fica ninguém aqui, vira todo mundo pó na hora. Então, como é que a gente, na casa do Senhor, age de forma desrespeitosa? Verdade. É pecado. Vocês lembram quando o sumo sacerdote tinha que fazer a limpeza anual? Ele se preparava um dia antes. Ele entrava com uma corrente no pé. Se ele morresse lá dentro, reitor, puxavam ele. Se ele tivesse um pensamento que fosse, já era. Então, como é que a gente não vai na casa do Senhor, ter o respeito por ele? E, como eu disse para você, eu estava pregando aqui da frente, gente conversando lá atrás. É terrível isso. Mas com o tempo, né? As pessoas vão entender e vai passar. Amém. Então, vocês vejam aqui, tamanha organização que ele tinha. A resposta para a pergunta número 2 é o seguinte: escrevam aí o que deveriam fazer todos os que tivessem presentes à cerimônia: prostrarem-se ou ajoelharem-se e adorar a imagem erguida por Nabucodonosor. Prostrarem-se e adorar a imagem erguida por Nabucodonosor. Prostrarem-se e adorar a imagem erguida por Nabucodonosor. Prostrarem-se e adorar a imagem erguida por Nabucodonosor. Amém? Amém. Vamos ali embaixo, a pergunta número 2, está escrito assim, olha. E chegado o dia da grande convocação, milhares de pessoas se ajuntaram na planície de Dura, diante da imagem de ouro que o rei construíra. Segundo a orientação do rei, quando os instrumentos musicais fossem tocados, todos deveriam se prostrar em reverência e adorar a imagem de ouro, e consequentemente ao poder que ela simboliza, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Como eu disse anteriormente, eles se acham deuses. Vou ligar aqui que isso está fazendo mal para mim. Obrigado, Heitor, mas agora realmente estou sentindo, daqui a pouco eu vou começar a tossir aqui. Eu já vim com essa tosse quase de 2 por 3 meses. Então, repare uma coisa interessante, Marcelo. Nabucodonosor representava o Estado e representava a religião. Ele era a própria lei, Arthur. E Marcelo, ele era a própria lei. Sim. Ele decidia. E ele era Deus, e como rei, ele podia fazer o que quisesse, porque ninguém podia fazer nada com ele. Então ele se sentia realmente Deus, verdade. Um verdadeiro Deus. Então, ele era tudo. Ele era o pastor e era o governador. Era o Papa e era também o presidente. Ele mandava em tudo. Tanto é que ele decreta a morte para quem não fizesse isso. Vamos ver mais à frente?
Você, Marcelo, lembra, responde para gente aí o que iria acontecer, o que ia acontecer com os que desobedecessem a ordem do rei de se ajoelharem, de se prostrarem quando os instrumentos fossem tocados. Daniel 3, verso 6. Daniel 3, verso 6. Quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Olha só, irmãos. Se não se ajoelhar, vai o quê? Para a fornalha. Olha, fizeram uma descoberta lá nesse campo de Dura, é bem provável, Arthur, que esses fornos, não, ele era baixo porque ali eram assados os tijolos que iriam construir a Torre de Babel, foram achados, e eles eram sempre para baixo, porque eles jogavam de cima para baixo, colocavam de cima para baixo o tijolo para poder tirar. Então acredita-se que ali eram assados, e Nabucodonosor então aproveitou esse forno para matar muitas pessoas, porque ali não foi a primeira vez que aconteceu isso não, isso já era comum, pessoas eram assadas vivas ali, irmão, entendeu? Então, acredita-se, eles encontraram, acredita-se que foi ali que também deve ter acontecido esse episódio com os três amigos de Daniel, né? de Daniel. Vamos lá. A resposta para a pergunta número 3. A pergunta é a seguinte: o que aconteceria com os que desobedecessem a ordem do rei? Vocês coloquem aí. Seria lançado no mesmo instante na fornalha de fogo ardente. A pessoa seria lançada no mesmo instante na fornalha de forno ardente. Amém? Amém. Seria lançada no mesmo instante na fornalha de fogo Ardente. ardente. Posso ir embaixo? Posso. Até nessa época aqui nós vemos que quando o Estado está misturado com a religião não dá certo, né? Não. Vem a imposição, querer impor a vontade de quem está no poder, né? Certamente. Vamos lá. A ordem era muito clara, irmãos. Todos os que se recusassem a prostrar e adorar a estátua seriam condenados à morte. Uma fornalha seria acesa e os desobedientes seriam jogados, ainda vivos, em suas labaredas. Nós temos aqui, então, a promulgação de um decreto de morte. Qualquer um que ousasse desafiar a ordem real pagaria sua rebelião com a própria vida. Era uma adoração imposta e não uma adoração espontânea e voluntária. O objetivo da adoração não era Deus, mas um rei que naquele momento pretendia assumir o lugar de Deus. E aqui nós podemos ver que é o que vai acontecer no futuro também, gente. Vai ter o quê? Primeiro, um decreto. Não é isso? Vai haver um decreto. Todos vão ter que cumprir. E aqueles que não cumprirem serão mortos. Foi o que aconteceu. O rei construiu a estátua e decretou: todos têm que se ajoelhar. Quer dizer, o primeiro, todos têm que se ajoelhar. Quem não se ajoelhar vai morrer. Não é isso? E é o que vai acontecer no futuro bem próximo. E os mais jovens podem estar preparados, porque vai acontecer na vida deles. Pode existir esses três amigos do Deus lá, Daniel? Não, a gente vai avançar nisso aí. Espertinho, não quer adiantar. Só porque foi em todas as aulas. Vamos lá, irmãos. Quer ver? Eu fiz a alusão ali à fornalha, né? Sim. Vamos lá em Jeremias 29,
Olha só, irmãos. Jeremias capítulo 29. Ó, quem quiser subir aí, hein? Isso não tem na lição, não. Amém. Jeremias 29. Se não me engano, é esse aqui mesmo. 21 e 22. Jeremias 29, 21 e 22. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e Zedequias, filho de Maacéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele os ferirá diante de vossos olhos. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá, que estão na Babilônia. O Senhor te faça como Zedequias e como a Acabe, os quais o rei da Babilônia fez o quê? Assou no fogo. Quem foi assado ali, irmãos? Zedequias e quem? Acabe. Eles foram o quê? Assados. Agora vamos lá em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Quem não veio, presta tanto mal, não? Verdade. Gênesis capítulo 11. Acho que a gente já aprendeu. Verso 3, olha o que está escrito lá no verso 3. A gente até leu. Nós só lemos o 2. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-nos bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume e de argamassa. Queimemos, ou seja, nesse lugar tinha esses fornos. Então está batendo com aquilo que eu falei, né? De que achados arqueológicos encontraram esses fornos lá, que tudo leva a crer que ali nesse forno foi assado também Acabe e Zedequias, né? Isso. Sabia dessa, Marcelo? Não. Sabia, Arthur? Sabia? Na minha Bíblia está marcado, mas eu... Hã? Na minha Bíblia está marcado aqui Jeremias, mas tinha esquecido. Então, quer dizer, Nabucodonosor já estava acostumado a assar, né? Assava frango, boi e seres humanos também. E você vê, né, para o povo de Israel uma nova maldição, né? Porque já pensou morrer queimado, né? Vivo? E eu fico pensando, né, o que aconteceu na Segunda Guerra com o povo de Judá, veio à minha mente o que eles falaram lá no julgamento de Jesus Cristo, né? Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos, né? Isso aconteceu. E está acontecendo até hoje. Quer dizer, eles trouxeram, né? Maldição sobre si mesmo, né? Quarta pergunta, irmãos. Heitor, dê pra gente aí. Pega a Bíblia aí da sua mãe, que a sua tradução é diferente da nossa, não é isso? Ah, não? É mesmo? Ah, tá. Então vamos lá. Heitor, alguém presente à cerimônia ousou desobedecer a Nabucodonosor. Quem são esses? Daniel 3, verso 12. Daniel 3, verso 12. Pode ler, assim que você puder. Pode sim. Há uns homens de Deus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram nada de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que tua faz. Que vontade. Amém. Sadraque, Mesaque e Abednego, que na verdade o nome deles de nascença não era esse, né? Então quer dizer, Misael e Azarias.
alguém presente naquela cerimônia ou os outros obedecer? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Vocês colocam sim, ponto. Quem são esses? Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens judeus. A pergunta que não quer calar, Ney. Onde estava Daniel nesse momento? A gente vai chegar lá. Agora veja aqui uma coisa, irmãos. Vejam bem aqui uma coisa. Em todo lugar tem sempre um fofoqueiro, né, irmão? Por quê? Não, estou falando você, mas eu estou falando. Não, estou falando, sabe por quê? Alguém também não estava prestando atenção, porque olhou para a Sadraque, Mesaque e Abednego, é que Nabucodonosor estava tão irado que nem parou para pensar, tudo bem. Você até pode ter se ajoelhado, mas você fechou os olhos, você estava prestando atenção na estátua, estava prestando atenção no estreio, vai morrer você também. Porque de uma certa forma alguém falou, né? Verdade. Alguém falou. Porque a gente viu aqui, ó, você está vendo? Esses 3 aqui, ó, que são da parte lá dos israelitas e tudo mais, eles não se prostraram, não. Não é isso? Verdade. Vamos ler embaixo ali o que está escrito. O segundo mandamento da lei de Deus proíbe qualquer tipo de adoração às imagens de escultura. Esses jovens hebreus foram criados no temor de Deus e tinham o conhecimento dos preceitos da lei de Deus. Aprenderam a amar e a adorar somente o Criador dos céus E da terra e do mar. da terra e do mar. Na hora da aprovação, sua decisão já havia sido tomada. Verdade. Eles permaneceram fiéis a Deus e não se encurvaram. Não se encurvaram diante de quê? Da imagem de ouro. Justamente. Agora, onde estava Daniel nessa ocasião? E aí vem um monte de suposições. A primeira, Deus sabia, Deus não, Nabucodonosor sabia como era Daniel com o seu Deus, porque naturalmente Daniel dava um testemunho. Tinha hora né? Ele poderia falar assim, não vou levar Daniel para esse momento, não, eu vou mandar ele para longe. Vai visitar a província lá no Egito, para tirar ele daqui, para eu acabar não passando vergonha. Porque uma coisa era certa, ele sabia que Daniel não se ajoelharia. Verdade. Então ele conhecia bem Daniel, mas desconhecia os amigos de Daniel. Sabia que estava no bolo, mas não era muito chegado. Essa é uma suposição. A outra suposição, alguém quer dar alguma ideia do que poderia ter acontecido, Alex? Você puxou a conversa e agora está caindo fora? Olha, na minha opinião, é também, porque não teria sentido nenhum Nabucodonosor ter um jovem ali que eles já conheceram muito bem. Manter, ele sabia que o rapaz não ia se quebrar. Então, assim, vai fazer um gato, como se for um gato, vai fazer um pouquinho, mas tira ele, porque ele pode comentar o outro. E você, Arthur? Qual a sua opinião? Eu também acho isso, e acredito que tinha sido um teste para esses outros 3 candidatos nos estudos deles, né? Talvez pode ser, será que esses 3 aí é igual a Daniel? Se eles tivessem demonstrado essa fé, esses 3, talvez ele também, mas aí talvez também talvez esses 3 é igual a Daniel mesmo, porque, tipo assim, ele fala, ele repete 3 vezes, assim, qual sua opção técnica, quando ele vai fazer a segunda, ele repete de novo, mas, tipo assim, como você vai ficar sabendo que alguém, não foi uma coisa assim, ao Léo, ele sabia que alguém ia. Na verdade, existe um pouco de sátira nessa linguagem, porque foi Daniel que escreveu. É como se Daniel tivesse escrito assim: Nabucodonosor falou que é o som da pífara, do saltério, todo mundo teria. Mas acontece que eles não se ajoelharam, porque tinham que se ajoelhar com o som da pífara. Ele vai repetir novamente, parece que isso é meio que uma sátira, como se Daniel tivesse falando, não adianta, eles não iam se ajoelhar. Heitor também tem uma ideia. O que pode ser, Heitor, na sua opinião? Basicamente o que ele falou. Só que eu queria especificar mais, por exemplo, Daniel, eu sabia que ele era justo, porque já teve provações e transições antes que ele passou.
Tanto é que ele deve ter colocado assim, ó, porque tinha pessoas olhando. Ele deve ter colocado nos quadros. Fica de olho, porque vai ter gente que não vai. Isso aqui porque foi muito rápido. Depois que ele manda o decreto, tipo, vai mandar o fogo ardente, as pessoas viram e o rapaz já falou: opa, temos aqui que não se ajoelharam, não. As irmãs aí atrás, tem alguma ideia? Irmã Paula? Isso. Irmã Paula, a senhora tem alguma ideia por que Daniel não estava nesse contexto aí? Viajando? É uma ideia, né? Eu gostei do que o Heitor falou. Porque a província de Babilônia tinha 127 províncias, né? E esses amigos de Daniel, eles estavam encabeçados entre os principais, né? Porque eles foram treinados na corte aqueles anos todinhos e ele botou ele para administrar, né? Então essas pessoas vieram de longe, como o Heitor falou, eles não tinham contato direto com o rei da Babilônia. Era de repente por cartas, né? Porque eles eram representantes das províncias. Então, quando eles foram chamados para essa inauguração, é a mesma coisa. O Lula, o presidente do Brasil, vai ter algum evento importante, opa, vem todos os meus ministros para cá. Então achei que tem um pouco de lógica. Agora, nós vimos aqui então duas suposições, né? A que ele pudesse estar viajando, não é isso? E qual era a outra também? A primeira é que ele poderia estar viajando, a outra? Foi enviado para algum lugar, o órgão do rei. Está enfermo também. Agora tem uma terceira. Vocês lembram que eu falei para vocês? Lembra? Olha, guardem aqui, olha, governador. Ele era governador de quê? De toda a província. Quem estava ali embaixo eram os governadores, os prefeitos, vamos dizer assim, de cada província. Mas o governador não ficava ali. O governador ficava onde? Do lado do rei. E como ele vinha abaixo do rei, ele não precisava se prostrar. Ele disse aqui: todos os que vieram de todas as províncias devem se ajoelhar. Então, essa também é uma suposição. Sim. Como ele tinha, tanto é que vocês viram a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, só vai até o segundo capítulo, o terceiro capítulo. Depois eles não aparecem mais. Por quê? Eles estavam nas províncias. Ele não, ele vivia ali do lado de Nabucodonosor. Na corte real. Ele, além de ser o governador de todas as 127 províncias, ele também era líder dos adivinhos, dos sátrapas, de todo mundo. Então ele tinha Nabucodonosor tinha por Daniel uma confiança extrema. Então, pode ser que lá no palanque, Daniel estivesse ali também. E ele não precisaria se ajoelhar. Porque o rei se ajoelhou. Ele não precisaria se ajoelhar. E ele também sabedor de que Daniel não ia se ajoelhar, não adianta, enfim. Mas tudo estava conspirando para isso. Como ele era vamos dizer, o que vinha abaixo de Nabucodonosor, não, de repente um outro ministro, alguém, o ministro da guerra também estivesse ali, enfim. Todo mundo que estava lá embaixo tinha que se ajoelhar. Pode ser também, sim ou não? Sim. Tanto é que a Bíblia diz que era do governador. Suposições. Agora, uma coisa interessante nele é que os servos de Deus são observados até mesmo sem saberem, né? O nosso costume, de repente, todo dia de sábado, a pessoa sai, né, com uma roupa diferenciada e vai para a casa de Deus. As pessoas que estão do lado de fora, elas olham aquilo ali, né? E sabem que alguma coisa diferente está acontecendo, né? Ainda mais se você coloca a Bíblia debaixo do seu braço, né? Só acredito que é minha vida, que eu não sei o que pode estar acontecendo. Sim. Eu já deixei aqui. Irmãos, aí vem a pergunta: onde estava Daniel nessa posição? A Bíblia não informa. Aí vem aqui o Arilton, ele que fez esse curso, ele que criou esse curso, provavelmente estivesse numa viagem de serviço do rei, pode até ser que Nabucodonosor, conhecendo o rei Daniel e sabendo certamente que ele não se curvaria diante da imagem, tenha planejado sua ausência para não sentenciar a morte a alguém tão especial, mas são apenas suposições. Ou então, sendo governador, poderia estar ali no palácio com ele, então a pessoa se ajoelhar. Enfim, pode ser tudo isso. Ellen White não fala nada sobre isso. Não. Pelo menos no livro Patriarcas do Profeta, né? Não fala não. A próxima pergunta, Alex, é para você, Alex.
Daniel 3, 16 a 18, a pergunta é a seguinte: uma nova oportunidade foi dada aos jovens para evitar sua morte. Qual foi a resposta dada ao rei Daniel? Daniel 3, de 16 a 18. Daniel 3, de 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor. Quanto a isso, não estamos de ter que responder. Nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém. Amém. Então respondamos assim, olha. Escreve pequenininho que tem a resposta um pouco grande. Amém, Suzana? Para com uma alma. Eu sei que essa hora a gente está cansadinho. Pega uma aguinha, lava o rosto. O cara já estava quase. Vamos lá, escrevam assim, olha. A pergunta é: uma nova oportunidade foi dada aos jovens para evitar sua morte. Qual foi a resposta dada? Escrevam assim, ó: se Deus quiser, Ele nos livrará da morte na fornalha. Se Ele quiser, Ele nos livrará da morte na fornalha. Ponto. Se não, vírgula. Fique sabendo, vírgula de novo. Se Deus quiser, vírgula, Ele nos livrará da morte na fornalha. Se não, vírgula, fique sabendo, vírgula, que não serviremos aos seus deuses. Que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos tua imagem. Se Deus quiser, vírgula, Ele nos livrará da morte na fornalha, ponto. Se não, vírgula, fique sabendo, vírgula, que não serviremos aos teus deuses, aos seus deuses, vírgula, nem adoraremos tua imagem. Amém? Amém. Vamos lá. Com a mesma convicção, está escrito aí na... Pode falar, pode falar. Interessante aqui, ele Ah. fala e Irmãos, vocês estão ouvindo aí atrás? Professor Chapa, interessante é que ele fala aqui, que deixou o Nabucodonosor mais irado, é porque ele fala que serve a Deus, ao Deus que nós servimos, e não a ele. Então, se ele chega mais irado, porque ele fala, não somos Deus, né? Mas ao Deus que nós servimos. Agora, olha que interessante que o Arthur falou aqui, irmãos, é bom a gente ponderar. Quando esses três jovens, eles deviam ter aí já na faixa dos seus 26, 27 anos, eles chegaram com 17, mais 9 anos da estátua, do sonho até a estátua, deu 9 anos. Então eles deviam estar mais ou menos nessa faixa aí, 26, 27 anos. Vejam, irmãos, que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram com tudo ou nada. Tudo ou nada. Porque Deus se volta, Nabucodonosor se volta para eles e diz mais ou menos assim: olha, pessoal, ele falou que vocês não se ajoelharam. Eu vou dar uma segunda chance para vocês. Ele já tinha passado vergonha na primeira e não iria passar vergonha na segunda, mas não iria mesmo. Ele ficou irado. Por quê? Porque ele foi confrontado diante de todos os seus ministros. Olha como é que Deus vai. Diante de todos os seus ministros. serviu a ele. Ele era servo de Nabucodonosor. Mas ele fala, ao Deus que nós servimos. Isso.
Então, além de bater de frente com o Nabucodonosor, falaram assim, mais ou menos assim, olha, se o nosso Deus quiser, Ele pode nos tirar daqui, nos salvar. E se Ele não quiser, vai continuar do jeito que está. Nós não vamos nos ajoelhar. Amém. Deu para você entender? Então agora veja bem, ele sendo chamado o poderoso Nabucodonosor, o todo-poderoso Nabucodonosor, por causa de 3 mulheres, vamos dizer assim, olhando na frente de todo mundo. Quando Deus vem para fazer a pessoa passar a vergonha, vem mesmo. Na frente de todo mundo, as 127 províncias, como você disse, estavam ali, Arthur. Governadores, príncipes, estava todo mundo ali. Todas as autoridades. E é bem verdade que os lá de trás souberam do burburinho que estava acontecendo lá na frente, porque isso correu rápido, e agora, batendo de frente, e não vai se espalhar, não vai se espalhando, e agora Nabucodonosor. Aí ele ficou irado. Essa ira também, a gente pode dizer que a ira causa medo. Para e pensa, a ira causa medo. Isso aí. E ele ficou. Porque ele já sabia com que ele estava se metendo. Ele lembra do sonho. Então algo estava começando a dar errado ali. E ele então estava muito, muito irado. E ele não pensou 2 vezes. Vamos acompanhar? E uma coisa que me chama a atenção aqui é que os desafios eles vão aumentando, né? Se eles não tivessem conseguido passar pela prova da alimentação lá atrás, como eles iriam conseguir passar por essa em que a vida deles estivesse em risco? Justamente. Então você vê, aquilo ali é como se fosse um patamar que eles passaram para o nível 2, de repente para o nível 3, 4, e chegou a hora em que a vida deles estava em risco. Agora, uma coisa é certa. Foi o que você falou. Nós cristãos desse mundo, vamos sempre ser perseguidos. Sempre seremos perseguidos. Aonde for, sempre seremos perseguidos. Mas nós precisamos acreditar no braço forte do nosso Deus. Amém. Não é isso? Então, mamãe, a determinação. Agora, preste atenção. Arthur falou uma coisa interessante aqui. A determinação desses jovens. A pergunta é a seguinte, igreja. Essa determinação deles, essa decisão foi tomada ali na hora? Não. Existia o quê? Uma vida de relacionamento. Eu sempre falei aqui que Daniel foi Daniel porque ele aprendeu em casa a ser um verdadeiro cristão. Eu sempre falei isso. Recentemente agora, eu peguei o livro, eu não sei se foi Patriarcas e Profetas, não foi Patriarcas e Profetas não. Foi Conselhos sobre Regime Alimentar. Fala que desde a infância, os pais de Daniel sempre educaram ele em tudo, até mesmo na alimentação. E essa alimentação que fez a diferença na vida dele também, porque fez ele ter um caráter firme, decidido e como é que eu posso dizer? Firme, decidido, perseverante. Ou seja, ele podia viver e morrer. Viver e morrer, para ele, seria a mesma coisa se ele fosse confrontado, se ele fosse colocado para bater de frente com Deus. Para ele morrer e viver seria a mesma coisa. Agora, irmãos, nós precisamos ter isso em mente também. A nossa vida também, as dificuldades permeiam a nossa vida. E quem sabe alguns de nós, numa perseguição, pode vir a acontecer a mesma coisa. Se você parar com esse negócio aí de largar sábado, isso aí você vai passar, deixa isso para lá. E aí, como é que vai ser? Pegando no que você falou, a alimentação fez de Daniel uma pessoa mais firme, né? E a gente vê por que a nossa geração está do jeito que está, porque é uma alimentação totalmente desregrada, né? Você troca a noite pelo dia, ao invés de beber água, entram todo tipo de coisas. Eu mesmo era uma pessoa que bebia muito refrigerante, né? Quando eu bebia água, eu sentia um paladar, um gosto ruim, para você ver como meu paladar estava deturpado, né? Então a gente vê por que essa geração está do jeito que está. Porque as pessoas não conseguem fazer uma ligação que o que nós comemos, ela influi no nosso... Sim. No nosso cérebro. Nas nossas decisões. O medo, a ira, gera
o medo, e o medo gera vergonha. Ele ficou envergonhado naquele momento, porque 3 homens estavam batendo de frente com ele diante de toda aquela multidão. Desafiaram, né? A pergunta número 6, é a 6 que a gente tem que fazer agora? Isso. Tiago, lê aí Daniel 3, 19 a 23. O que o rei fez diante da resistência dos jovens? O que ele fez, Tiago? 3, de 19 a 23. Vamos lá, todo mundo agora. Vou falar alto para poder acordar quem está dormindo. Vamos lá, irmãos? 3, de 19 a 23. Lê, Tiago. Espera aí, deixa eu te dar o microfone aí que você fala tão baixinho. Às vezes até de perto ele fala baixo. Fala bem de perto do microfone. 3:19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que ateassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Amém. Irmãos, antes da gente responder, vamos imaginar essa cena. Então, se foram jogados de cima para baixo, é porque o forno estava na parte de baixo. Os homens mais poderosos aí não eram os homens mais fortes, mas eram de alta patente. Oi? Isso. Olha, pega os 3 que pode jogar. E eles foram jogados de cima para baixo. Nós vimos, eles caíram dentro da fornalha que estava sobremaneira o quê? Acesa. E olha como é que Daniel foi detalhista. E Deus permitiu que isso ficasse registrado. O calor era tão imenso, tão intenso, que quem chegou perto da fornalha já morreu. Agora presta atenção, vamos analisar aqui. Se esses homens chegaram perto da fornalha, eles já não chegaram jogando eles. Chegaram ali, de repente botaram a mão no rosto, aquele forno, e os 3 ali, em pezinho. E os oficiais do lado ali. Os oficiais chegam num determinado momento que eles o quê? Caem. Mas alguns outros conseguem o quê? Jogá-los, empurrá-los. Mas alguns dos oficiais, o que aconteceu? Morreu. Era para parar. Não falou, o que aconteceu com eles? O fogo estava extremamente forte. E eles foram jogados dentro da fornalha. E aqui fica uma lição, irmãos. Nem sempre Deus te salva da fornalha. E às vezes Ele deixa passar para te salvar na fornalha. Porque o milagre é maior, não é? Não é maior? Não é maior? Jogou, quer dizer, se estivesse fora, poderia ter algum tipo de argumento. Não, estava ali fora, de repente não estava tão quente assim, mas ficou provado que estava tão quente que os oficiais morreram. Quando eles caem lá dentro, o que acontece? Um grande milagre. Eram 3, mas Nabucodonosor viu quem? Vamos continuar? Respondam a minha pergunta número 6. E a gente já vai caminhar para o final. Não vai demorar, nem vamos chegar às 5 horas. Porque eu sei que vocês estão cansadinhos. Hoje foi forte, né? Tá bom. Deu para baquear, né? Vamos lá, respondam aí, irmãos. A pergunta é: o que fez o rei diante da resistência do jovem? Escrevam assim: que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, vírgula, que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, vírgula, e que os 3 jovens fossem jogados dentro dela, e que os 3 jovens fossem jogados dentro
dela. Oi? Talvez ele estava com Isaías 46:3, quando passares pela água, e você tem razão, porque um pouco antes que e tem tudo a ver com o que você falou, que a última pergunta tem essa resposta. Se você abrir lá, você vai ver. Olha o livro que a gente vai ler na última pergunta, na pergunta 9, Isaías 43:2. É que você não sabia, né? Para você ver como é que o Espírito Santo de Deus está aqui. Amém. Oi. Sim. Amém. Amém. Isso é uma grande verdade que o nosso irmão Alex está nos falando. Então, irmãos, esse relacionamento com Deus, o que a gente está fazendo aqui na igreja de Marechal, eu sinceramente não vi isso. Eu passei pela igreja de Guadalupe 1, Guadalupe 2, ajudei a construir Guadalupe 2, depois fui para a Vila Valqueire, eu tentei implementar, consegui até. Eu fazia Daniel, durante 5 anos eu estudei Daniel e Apocalipse com aquela igreja. Alguns se formaram, conhecem um pouco hoje de Apocalipse, usando material simples como esse e conversando com a igreja. E eu vejo então a igreja de Marechal muito voltada para isso, esse desejo de aprender, o desejo de se preparar, porque Deus deixou registrado essa história desses 3 jovens, não foi à toa. Verdade. Não foi à toa, foi para nos tranquilizar, para nos mostrar que Ele tudo pode. Então a gente só precisa quê? Lendo cada história dessa, a gente vai começando a se fortalecer. Se foi possível para Sadraque, Mesaque e Abednego, pode ser para mim também. Se Deus fez um milagre na vida dele, também pode fazer na minha. Não é verdade? E eu tenho certeza que Deus tem uma história com cada um de nós aqui. Ele Oi? O espírito que estava nele foi o mesmo espírito que esteve em John Wycliffe, Hus, Jerônimo e tantos outros mártires que morreram. Isso aí. Sabe por que Deus também livrou eles para Nabucodonosor ver? Porque o desejo de Deus era salvar Nabucodonosor. Ele sabia o coração que Nabucodonosor tinha, só tinha que quebrar. E ele foi quebrando Nabucodonosor devagarinho. A gente vai ver no próximo capítulo que ele teve que fazer Nabucodonosor comer capim. Ele foi dando, olha, você é um poderoso hoje, mas você vai cair, e você nem vai vir, mas você vai cair e vai vir outro império. Ele não aceitou, aí fez uma estátua, aí bota três filhos de Deus dentro de uma fornalha. Para Deus isso não é nada, não é isso? Agora vem a pergunta que não quer calar, que o Alex tinha feito anteriormente. Irmãos, naquele meio, naquela multidão toda ali, consideremos que Daniel estivesse ali no palanque junto com Nabucodonosor e por isso não se ajoelhou, não se prostrou, porque ele não precisava, ele era governador, ele não precisava se prostrar. Consideremos que Daniel estivesse ali. A pergunta é a seguinte: só tinha Sadraque, Mesaque e Abednego de judeu lá embaixo? Hã? Então tinha gente ali que não dava bom testemunho, sim ou não? Porque, pelo que parece, pelo que o Arthur falou, para Nabucodonosor, que tinha mais contato com Daniel, para Nabucodonosor, só Daniel era o cara.
Só Daniel era aquele homem íntegro, reto, fiel, temente a Deus e que não se desvia do mal. Oi? Sim, mas ele não tinha muito contato. Eles eram governadores, eles eram prefeitos, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo. Nabucodonosor fica lá em Brasília e Daniel fica em Brasília. Mas o prefeito aqui do Rio de Janeiro é Sadraque, de Minas Gerais é Mesaque, e do Espírito Santo, Abednego. Eles não viviam próximo, eles viviam longe, então não tinha muita empatia, vamos dizer assim. E Nabucodonosor, até o que parece a história conta, quem aparecia sempre na frente de Nabucodonosor era Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego não aparecia, então ele foi contado com os outros. Só que Deus tinha esses 3 jovens que tinham o mesmo caráter de Daniel e ia chegar a hora deles também aparecerem. E aí o que aconteceu, irmãos? Vamos ver aqui o próximo. Marcelo, lê para a gente aí, Daniel 3, de 24 a 27. Como Deus recompensou a fidelidade dos 3 jovens. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? E eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. 27 também não? E os sátrapas e os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos deles. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Eita, não perceberam, não? A obra de Deus acontece. Agora vejam bem, irmãos, esse testemunho ficou só na cabeça de Nabucodonosor? Não. Irmãos, a gente não sabe, mas ali Deus salvou muitas almas que começaram a querer entender, porque olha, presta atenção, joga os caras dentro de uma fornalha e olha lá para dentro, o fogo pegando firme, eles conversando, vem um quarto que era diferente dos 3, ele era diferente dos 3, tanto é que Nabucodonosor ele não entendeu nada. Oficiais dele morreram lá fora, foram jogados 3. Ele estava sentado. Olha como é que a Bíblia é detalhista. Ele estava sentado e olhando só eles lá queimando para virar pó. Não é isso, Arthur? De repente, ele vê os 3 em pé conversando, com mais um ali dentro, Marcelo. Ele levantou e chegou mais perto. E para ele ter a certeza de que ele não estava vendo miragem, ele falou assim: vem cá, a gente não jogou 3 lá dentro? Jogou 3 lá dentro, 3. Mas eu estou vendo 4. E o 4 tem um aspecto completamente diferente. Por quê? É a glória de Deus. A glória de Deus, irmão. Entende? A glória dele. O Todo-Poderoso Jesus Cristo estava ali. Ele estava ali junto com eles. Isso quer dizer também que a gente pode passar por dificuldades inúmeras na nossa vida, por provações realmente muito fortes, porque a provação da irmã não é igual a minha. Eu tenho um grau de suportar para suportar, o Arthur tem outro, mas Deus sabe lidar com cada um. Uma coisa é certa, ninguém que está aqui, com toda certeza, ninguém que está aqui tem a força que, por exemplo, Jó teve. Ninguém aqui. Eu acho que eu conseguiria suportar o que Jó. Não tenta, nem pensa, porque não é. E por que eu estou falando com tanta certeza? O Espírito de profecia diz claramente que ninguém nunca passou e não passará a provação que Jó passou. Ninguém teria condições disso. Ele está no último estágio. É por isso que eu falo, ele tem que ter um lugar assim, especial no céu, né? Morar numa casa assim muito boa e tal. Né?
Não tinha, não, perdeu tudo, ficou de úlcera, ferida no corpo, a planta da cabeça aos pés. Né? Mas veja bem, Deus impressionou ali todo mundo, e ele chama então os três, sai para fora. Isso é uma linguagem, é uma linguagem de lá mesmo da época, né? Sai para fora, entra para dentro, é para dar bastante ênfase. Sai, vem que eu quero ver vocês. Irmãos, eles saíram e ainda tinha um pouquinho de cheiro de fumaça, né, Marcelo, na roupa deles? Não? Mas geralmente, olha, eu ouvi o Arthur falando hoje, contando uma história, que ele foi a Vânia que pediu para você fritar o quê? Viu como é que Deus já prepara tudo para trazer hoje? O fofoqueiro aqui está falando para todo mundo. Aí, a Vânia pediu para ele fritar o frango, que estava na geladeira, no congelador. Né? Aí ele vai e começa a esquentar o óleo. Óleo com o frango que estava no congelador. Que estava o quê? Frio e ainda o quê? Úmido. E ele, se achando mestre Cuca, ele foi, pegou o frango, achando que ia fazer um grande negócio, e jogou o frango no óleo quente, fervendo. O que aconteceu? Labareda de fogo saiu. E ao contrário do que aconteceu com os três amigos, os cílios dele queimou. E ficou aquele cheiro de galinha, aquele cheiro de né? Aquele cheiro de pelo quando está queimado, e ele ficou com aquele cheiro. E como você não vai estar se envergonhado, ele saiu e deixou o frango pegando fogo. E foi lá para fora. Aí quando ele chega na porta da casa deles, as fofoqueiras de plantão falaram assim: está um cheiro de queimado. Ele falou: vai botar fogo na cozinha. Ele voltou. Olha, ele nem chegou perto da fornalha e ficou com cheiro de queimado. Verdade. É horrível. Essa boca é boa para falar aqui também. Eu acho que Deus também colocou a mão na Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor ele chega na porta da fornalha. Ele fica ali, ele fala com eles, ele chama eles. Porque ali os caras só jogaram e já foram consumidos pelo fogo. Isso aí. Aqui também Deus usa de misericórdia. Deus usa de misericórdia, muito bem colocado. Ele chega perto da fornalha também. Na porta mesmo. Amém. Então, irmãos, a resposta da pergunta número 7 é a seguinte: a pergunta é: como Deus recompensou a fidelidade dos três jovens? Vamos lá, escrevam assim, entrando na fornalha junto com eles, vírgula, entrando na fornalha junto com eles, vírgula. Entrando na fornalha junto com eles, vírgula. Entrando na fornalha junto com eles, não permitindo que o fogo danificasse, que o fogo danificasse. Não permitindo que o fogo danificasse nem um fio de cabelo deles. Amém. Agora vamos para a reta final, tem mais duas perguntas e a gente acaba. E aí eu vou para a consideração, se alguém tem alguma coisa a falar, uma pergunta a fazer, tirar alguma dúvida, tá bom? Pode ser assim? Sim. Nosso senhor Alex. Pode ser dessa forma? Vamos lá. Bem, alguns pensam que Deus sempre livra seus filhos de todas as provações e dificuldades. Entretanto, a história de Daniel 3 relata que Deus não impediu que aqueles jovens fossem lançados na fornalha. O mais incrível foi que o próprio Deus entrou com eles no fogo e os livrou da morte, fazendo com que nem os fios de cabelo ou suas vestes fossem queimadas. Esse mesmo Deus promete estar conosco em todas as circunstâncias da nossa
vida. Isso é maravilhoso, né? Nem cheiro a roupa cheia, né? Amém. Amém? Vamos para a oitava e penúltima pergunta. Tiago, Daniel 3, de 28 a 29, lê para a gente aí. Como o rei reconheceu a superioridade do Deus dos jovens hebreus em relação aos deuses de Babilônia? É o segundo tapa que ele toma e vamos ver se ele aprende, né? 3, 28 e 29, lê para a gente aí. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas de monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Olha só, ele reconhece isso demais. Ele é enfático quando ele diz assim, porque eles decidiram morrer pelo seu Deus. Coisa, Marcelo, que os seguidores das religiões, das várias religiões, jamais fariam isso. Presta atenção. Os deuses babilônicos, eles muitas vezes precisavam ser adorados através de sacrifícios humanos. E esses sacrifícios humanos eram uma imposição. A pessoa era pega, levada, de repente sedada, e ali era morta. Eles, ao contrário, ele ficou também estarrecido, porque ao contrário de tudo isso, eles voluntariamente estavam se entregando à morte se necessário fosse, mas jamais traiu o nome de Deus. Era um contrassenso isso. Extremamente, ele não conseguia entender, por isso que ele baixou esse decreto. E ele viu o poder, quer dizer, a segunda vez que Deus mostra para ele o seu poder, e mesmo assim, ele não aprende. A gente vai ver no próximo estudo, passaram-se 5 anos depois desse episódio, está ele de novo querendo ser Deus. Aplantar, né? Entendeu? Vamos para a última pergunta, quem vai responder vai ser o nosso irmão, passa o microfone para ele, Arthur, que é Isaías 43, 2. Abra lá, é uma passagem muito bonita. Você respondeu a 8, Ney? A resposta da 8 é o seguinte, me perdoe, a idade está chegando. Vamos lá. A resposta é a seguinte: expediu um decreto de morte a todos que blasfemassem, contra o Deus dos jovens. Expediu um decreto de morte a todos que blasfemassem contra o Deus dos jovens. Expediu um decreto de morte a todos que blasfemassem contra o Deus dos jovens. Amém? Amém. E diz assim, logo embaixo: após presenciar tão grande livramento, Nabucodonosor bendisse ao Deus verdadeiro e o reconheceu como o único capaz de efetuar maravilhas. Ele então decretou que todo aquele que blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego fosse morto. Uma outra coisa interessante aqui, como nós vimos, Nabucodonosor estava acostumado a assar gente, e só gente importante, né? Porque ele assou reis, não é isso? E assou aqueles 3 jovens, queria assar aqueles 3 jovens para mostrar o quê? O seu poder e sua força. Satanás é assim, ele age através disso, de colocar medo nas pessoas, entendeu? Então ele já tinha esse costume. E Deus foi permitindo que a história, olha só como é que é a história fosse acontecendo,
Porque ele já sabia que esse momento ia chegar e através daquilo que ele estava acostumado a fazer, ele ia cair por terra. Porque ele estava acostumado a assar as pessoas, não acontecia nada, só que dessa vez aconteceu algo completamente diferente. Diferente para ele naquela época e diferente para a gente também. Porque imagina, o Adventista do sétimo dia ser pego numa comunidade dessa, e porque cismaram com ele, e ele faz parte de uma milícia, de uma outra facção, vamos acender um micro-ondas para ele. Aí pega o pneu, joga gasolina e coloca você ali dentro. Taca fogo e nada acontece. Está arriscado você cantar um hino sobre a volta de Jesus. Imagina essa bandidagem toda vendo isso. Eu tenho certeza que eles vão tirar o fuzil, vão se ajoelhar e pedir perdão a Deus. E isso vai acontecer, irmão. Isso vai acontecer. Isso é uma realidade. Porque o mesmo inimigo violento daquela época é o mesmo dessa. Não mudou, não. Vocês lembram? Daniel foi salvo da ou na cova dos leões? A mesma coisa que aconteceu? Então espere que de repente alguns de nós vão com micro-ondas lá também. Agora tem que ter fé. E essa fé é construída hoje, aqui e agora. Amém? Vamos lá. A próxima pergunta. Por que promessa Deus? Que promessa Deus? Está faltando aqui uma palavra, né? Que promessa Deus traz ou faz para aqueles que passam hoje por provações semelhantes, ou provações que realmente estão atordoando a sua cabeça? O nosso irmão vai encerrar lendo Isaías 43:2. Olha que passagem linda, irmãos. Pode ver. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Interessante que aqui antes fala assim: chamei-te pelo meu nome. Amém. Eu tenho, para mim, quase que a convicção, já dividi isso com o meu irmão Marcelo, com o Alex também, de que todos os mártires que morreram, eles não sentiram o fogo queimar. Tanto é que muitos deles morreram cantando. A pergunta é: quem é que consegue cantar com o dedo que acabou de queimar numa chaleira, por exemplo? Imagina aí, você queima, canta aí, Marcelo. Canta aí, Castelo Forte. Vai sair a primeira estrofe, nem a primeira frase. Então eles morreram cantando. Sabe por quê? Esses mártires, na minha opinião, imagina morrer apedrejado. Ele poderia até sentir o impacto, mas não sentia a dor, porque a dor Cristo levou na cruz do Calvário por nós. Hã? Tomando pedrada e orando. Então, irmãos, até isso Deus faz. Eles de repente já estavam entrando em estado já estavam desmaiando, perdendo a sua força, e Deus permitiu. E eles então vieram a hora. Maravilhoso isso, né? Irmãos, nós estamos no caminho certo. Estamos com o Deus único, verdadeiro, poderoso e mais. Estamos estudando sobre isso. Eu diria que de 10 igrejas hoje, adventistas do sétimo dia, talvez uma ou duas estejam fazendo o que nós estamos fazendo aqui nessa igreja, estudando o livro que o Espírito de Profecia diz que nós devemos estudar Daniel e depois Apocalipse, que nós vamos estudar isso depois. Então quem conhece bem Apocalipse, vem e a gente vai aprender. Mas se nós estamos fazendo isso é porque Deus quer, e se nós fazemos aquilo que Deus quer, nós seremos abençoados. Amém? Dá tempo de cantar o hino? Sim ou não? Oi? A resposta vocês escrevam em casa, porque é toda a passagem que ele acabou de ler. Entendeu? Ei, Ney, eu fico refletindo sobre isso que eles passaram, porque Apocalipse 14 fala que a quarta voz, que muitos ainda vão morrer, muitos ainda vão testemunhar. A alma debaixo do altar, né, estavam lá gritando: até quando o Senhor não faz justiça? Diz que ainda não se completaram o número dos mártires. E Apocalipse 14 fala: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor.
Então eu fico refletindo que se hoje a gente não conseguir passar pelas pequenas coisas, como Daniel e seus amigos, como conseguirão passar por essas, né? Porque muitos terão que ainda testemunhar, né? Mesmo em face da morte, assim como Daniel e seus amigos, preferem ficar ao lado de Deus. Só que naquele momento lá, não haverá livramento. Porque fala, bem-aventurados os mortos. Então, muitos ainda vão morrer. Vai chegar um momento em que a morte não terá efeito sobre eles, só quando a porta da graça se fechar. Mas antes dela se fechar, muitos ainda sangue de santos ainda serão derramados, né? Uma pergunta que eu queria fazer a vocês. Bem, nós terminamos aqui. Não duvidemos nunca, pois Deus sempre estará conosco nos momentos, em todos os momentos. Irmão, vamos cantar aqui. Irmãos, a pergunta que eu faço para terminar é a seguinte: Alex, todos que estão aqui, vamos cantar o hino no final. Eu queria perguntar a vocês: esse mundo que nós estamos agora é nosso? Sim ou não? Não. Porque esse mundo já No maligno. O nosso mundo está aonde? Onde é que a gente vai morar com Deus durante 1000 anos? Então nós temos que nos preparar para o céu. Vou terminar o estudo de hoje com a oração de um jovem que vai passar por esses momentos e ele precisa ter essa força agora. Vou chamar aqui o Heitor para fazer essa oração final. Senhor, meu Deus, Senhor, quero agradecer pelo dia de hoje. Quero agradecer por todos que estejam aqui. Quero que o Senhor abençoe todos que estejam aqui, que não puderam vir. Assim seja. Que o Senhor toque no coração de cada pessoa que não pôde vir hoje ou que não quis. E quero te agradecer pelo estudo de hoje, pelo maravilhoso dia que tivemos hoje. Verdade, Senhor. Quero agradecer por essa semana que tivemos agora e que o Senhor abençoe a nossa próxima semana. Amém. Que nos livre de todo mal e tentação. Assim seja. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Amém.